Olá, meu nome é Ezio Alves e farei uma apresentação sobre a arquitetura SOA, Service Oriented Architecture, que do português, Arquitetura Orientada a Serviços, juntamente com meus colegas de turma Caleb Zimmermann e Ronaldo France. A arquitetura SOA é um conceito proposto pela primeira vez em abril de 96 pelos pesquisadores do grupo Gartner, Roy Schutlin e Efim Norris. Conforme definições da iProcess, SOA é uma filosofia de TI que visa facilitar a integração entre sistemas, orientando a criação e a disponibilização de soluções modulares e fracamente acopladas, baseadas no conceito de serviços. SOA é baseado nos princípios da computação distribuída. Isso porque um provedor de serviço disponibiliza um determinado tipo de serviço em alta disponibilidade, podendo ser uma funcionalidade para um sistema. Caso um consumidor tenha necessidade, então fará a busca em um sistema de registro, tipo: ei, você aí, gerenciador de registro, tem a funcionalidade X para que eu possa implementar em meu sistema? Fazendo uma analogia bem simples, seria como profissionais que conhecemos como freelance, seja um encanador, um pedreiro, um eletricista, divulgando seu trabalho em uma agência de serviço para encontrar interessados. Após conhecer o prestador de serviço e o seu trabalho, caso haja necessidade novamente de adquirir aquele mesmo tipo de serviço, o solicitante pode fazer uma ligação direta com o prestador de serviço, dispensando a agência, que em nosso exemplo é o sistema de registro de serviço. Em nossos programas, esse serviço poderia ser, por exemplo, uma função para gerar um boleto ou coisas do gênero. Mas como assim serviço na computação? Podem ser dados, informações meteorológicas, informações de tráfego rodoviário. Exemplos de serviços disponibilizados e por quem podem ser consumidos. Por exemplo, dados de uma estação meteorológica pode ser interessante para um produtor rural, para a defesa civil, em questões de monitoramento de chuvas, alagamento, por questões de zona de área de risco, como deslizamento de terra, etc. Esses mesmos dados meteorológicos podem ser interessantes para uma empresa de aviação e para a torre de controle de voo. De repente, dados rodoviários podem ser interessantes para uma empresa de logística de entrega ou para o bombeiro, para mais serviço. Pode ser uma função que gera um boleto, uma função que envia um e-mail, visualizar um extrato bancário de uma conta, realizar reserva online para um bilhete de avião. E para os sistemas, não importa como essas funções são implementadas, o que importa é que eu faço. Aqui eu dou um exemplo de redundância de código. Aqui eu tenho várias aplicações e cada uma das aplicações pode ter uma função de enviar um e-mail. Com o conceito SOA, elimina-se a redundância de código. Por exemplo, eu disponibilizo essa função de enviar e-mail em um serviço web nas nuvens e cada uma das aplicações, quando necessário, pode fazer o uso dessa mesma função. Lembrando que essas aplicações podem ser construídas em diversas plataformas, em diferentes linguagens, seja lá Java, C#, JavaScript ou qualquer outro. O benefício de se utilizar o SOA é a redução no tempo de custo. Isso porque já se faz o uso de funções que já estão prontas, já estão lá, basta fazer o uso. Com isso, nosso sistema será desenvolvido mais rapidamente, ou seja, fazemos o reuso do código. Outra coisa, como já dito, é a interoperabilidade. Os sistemas podem ser desenvolvidos nas mais diversas plataformas e diferentes tipos de linguagens. Então, o SOAP é um protocolo da internet, né? Ele é um protocolo de troca de dados, troca de informações, normalmente usado em integração de sistemas. Assim como a gente tem o REST, por exemplo, eu já vou explicar a diferença dos dois. Ele é baseado em XML, ele usa XML, né? Tem algumas aplicações, por exemplo, APIs e tudo mais, que usam
o REST e usam JSON, que é o JSON, enfim, é aquilo que a gente já conhece, tipo objetos em JavaScript e tudo mais. Acho que dá para assimilar melhor. Mas o que é o SOAP, né? Então ele tem um envelope que traz todos os dados da requisição. Ele tem um header, que seria o cabeçalho da requisição, e dentro do header ele traz metadados como IP, dados de autenticação, e tem o corpo, o body do SOAP env ali, que é chamado envelope do SOAP. E dentro do body ele traz informações de dados e métodos que serão chamados dentro de uma função, algo assim. O SOAP ele começou a ganhar notoriedade grande mesmo a partir de 2003, quando a W3C deu uma certificação, uma recomendação para as aplicações web para utilizarem o SOAP como método de comunicação entre os sistemas. E diferente do REST, por exemplo, o SOAP ele tinha essa ideia de esclarecer ou de estabelecer um protocolo para comunicação de objetos e serviços. O REST ele veio mais, como veio com HTTP 1.1, foi desenvolvido ali perto, ele veio mais com a ideia de definir realmente os métodos do HTTP, né, os verbos que chamam. Tem put, delete, post, get e tudo que a gente já conhece, ou quem já tem um pé na programação entende do que eu estou falando. Eu, particularmente, prefiro o REST, né, e a maioria dos programadores acho que até preferem, pela facilidade de integração, facilidade de entendimento dos padrões e tudo mais, é muito mais simples, precisa de menor largura de banda, ou seja, eu não preciso fazer uma requisição tão grande, dados tão pesados no envio, no recebimento. Porém, o SOAP ele tem uma facilidade de integração com as formas de envio, né? Por exemplo, o REST ele só vai por HTTP. Então, a gente não tem outra forma de envio de informação. O SOAP ele pode usar SMTP, por exemplo. Ele pode usar o SMTP, que é para envio de e-mails. Pode usar o serviço de mensagem JMS, né, que é o Java Messaging Service. E ele pode usar o que tiver na mão ali. Então, é muito mais simples, é muito mais abrangente a forma como o SOAP pode se comunicar com as ferramentas. E, enfim, um dos usos, por exemplo, do SOAP que eu conheço aqui em Joinville é a prefeitura. A prefeitura usa SOAP para comunicação, para gerar os arquivos de notas fiscais, por exemplo. Se eu precisar consultar notas fiscais emitidas por meu CNPJ, eu posso consultar no site da prefeitura e ele vai retornar um XML lá dentro. Eles têm um manual de integração e tudo mais, o SOAP. E outros meios, por exemplo, tem a Soft Expert, que usa SOAP para suas aplicações, né? Enfim, mas acredito que sejam poucos os casos, ou estão diminuindo bastante no uso do SOAP. Até pelo que eu falei, que depende de uma grande largura de banda, é muito pesado essas transações, né? Mas em questão de segurança, o SOAP ele também tem grandes vantagens, e a gente tem, por exemplo, requisições que dependem do acordo de um e de outro, dos dois lados, né, de quem pede, de quem envia os dados para, digamos, liberar os dados, né?